Continuando o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre uma atualização lá do André Rodrigues da Rádio Band News de Goiânia. Muito obrigado ao André, que ele garantiu o seguinte: o atacante Diego Gonçalves também interessa ao Coritiba para a sequência da temporada. Ele falou sobre os jogadores que irão deixar o Verdão nesse atual momento e também novamente tocando no ponto do Diego Gonçalves, né? Um jogador que foi especulado por vários clubes da Série B do Campeonato Brasileiro, e garantiu o seguinte: até 2 semanas atrás o Coritiba estava monitorando, fazendo consultas com o Goiás, né, para saber a atual situação do jogador. Com a chegada do Armando Evangelista, o português barrou a sua saída. Possivelmente ele iria para o Coritiba, porque também houve consultas de outros clubes da Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo o pessoal do Sintonia Esmeraldina, tanto o Vitória, o próprio Sport, né, que já demonstrou interesse do jogador 2 vezes nesse ano, a Chapecoense e também o próprio Mirassol. Uma atualização também importante do André Rodrigues: ele garantiu o seguinte: se for para o Diego Gonçalves jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, ou seja, o Goiás dispensar o jogador, liberar ele desse empréstimo, onde ele tem contrato com o Verdão até dezembro de 2023, ele irá retornar para o Mirassol e aí sim fazendo a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Acho que faz sentido, né? Um jogador que, óbvio, é mais caro para os padrões do Mirassol na segunda divisão do futebol nacional, mas já que o Mirassol tem essa possibilidade de brigar pelo acesso, estar atualmente na 5ª colocação, com a mesma pontuação do Vitória, né, que atualmente integra o G4, acho que faz sentido, seria um reforço interessante para a Série B do Campeonato Brasileiro. No mínimo curioso, né? O Coritiba que tem um investimento maior para essa temporada de 2023, não que o Diego Gonçalves seja o pior jogador do mundo, não é, mas pelo Goiás ele faz a gente acreditar muitas vezes, viu? Porque o desempenho dele dentro de campo nessa atual temporada realmente foi bastante fraco. Acho que faz sentido sim o Armando Evangelista chegar, possivelmente já conhecia o jogador dos seus tempos de futebol português. Vai lembrar que o Diego Gonçalves ele começou no profissional lá em Portugal, né, por uma equipe chamada Olhanense em 2014. Então possivelmente o Armando Evangelista já estudava o jogador naquela época lá de Portugal e também na disputa, né, do Campeonato Brasileiro, e tendo essa confiança que ele poderia reverter o cenário. Ele até começou como titular na estreia, né, sob o comando, entre aspas, né, porque o Armando não estava no banco, mas contra o Vasco da Gama ele foi titular, não fez um bom jogo novamente. Contra o Red Bull Bragantino ficou no banco de reservas e não foi utilizado. Na partida contra o Santa Fé a gente vai ter essa definição, né, a respeito se vai ou não ser um jogador titular importante ou dar a volta por cima nessa fase muito ruim, né, pelo Goiás em 2023. Soma até aqui 25 atuações com 3 gols marcados e 1 assistência. Todos eles, né, ainda na disputa do Campeonato Goiano. Foi titular em 18 vezes. Pertence ao Mirassol, onde tem contrato até junho de 2024. Como eu mencionei, só está emprestado ao maior do Centro-Oeste, e esse interesse, essa conclusão, né, do Coritiba de achar ele um jogador interessante para o seu elenco até 2 semanas atrás, pelo menos é só emprestado pelo Goiás, beleza? Eu acho que isso facilita bastante, porque já que tem interessados, o Goiás não precisaria pagar, por exemplo, uma multa rescisória ou algo nesse sentido. Poderia ser um jogador interessante para aliviar a folha salarial, ou se ele recuperar o seu futebol, vai saber, né? Mas eu não acredito muito nessa possibilidade. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito desse interesse do Coritiba, o próximo adversário do Goiás, né, no Campeonato Brasileiro, em contar com o atacante Diego Gonçalves e o Coxa também, que faz uma grande reformulação dentro do seu elenco. Acredito que alguns bons nomes que não se encaixaram no Coritiba dessa atual temporada poderiam sim ser alternativas para o Goiás. Sei que muita gente vai falar: mas se o Coritiba está na última colocação, por que vai ter jogador lá que vai ser útil para o Goiás? Acho uma maneira muito simplista de ver o futebol, porque não é tão simples assim que as coisas funcionam, né? Às vezes o jogador, ele é sim um bom atleta, enfim, mas dentro do atual cenário, do atual elenco, do time, não tem aquela adaptação, o modelo de jogo do treinador acaba influenciando bastante no seu rendimento. Não vejo assim do Diego Gonçalves, mas sim de algumas boas peças dentro do atual elenco do Coritiba. Por que não? Até mesmo acontecendo uma troca, alguns jogadores saindo, né, nesse vai e vem do futebol brasileiro. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito desse assunto. E se tem algum jogador, por exemplo, no Coritiba, alguns jogadores que podem ser liberados, encostados com essa reabertura da janela no próximo dia 3 de julho, que poderia ajudar o elenco do Goiás.